Para iniciar esse trabalho, a gente vai começar fazendo o anel mágico, como a maioria dos trabalhos em crochê, e a partir dele a gente vai subir 51 correntinhas. Como correntinha é uma parte que toda crocheteira já sabe fazer, eu vou adiantar aqui o meu trabalho e volto no final das 51 correntinhas. Bom, chegando no final, eu vou fazer mais 3 correntinhas e vou voltar na quarta ponta da agulha. Voltar na 51ª correntinha que eu fiz e fazer 2 pontos altos juntos nessa mesma correntinha. Dessa forma, a gente vai ficar com 3 pontos altos dentro dessa mesma correntinha. A partir daí, nós vamos trabalhar só com leques. Então, eu vou contar 2 correntinhas de base e vou fazer um leque na terceira. O leque seria 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos, tudo junto no mesmo ponto de base, nesse caso, dentro da mesma correntinha. A gente vai pular 4 correntinhas e na quinta fazer mais um leque. 2 pontos altos. Fica bem esse vãozinho aberto mesmo embaixo, tá bom? E aí a gente coloca uma correntinha de separação e mais 2 pontos altos juntos, formando assim mais um leque. Agora, novamente, pulamos 4 correntinhas e na quinta, mais um leque. 2 pontos altos. Uma correntinha de separação e mais 2 pontos altos juntos na mesma correntinha. Vamos fazer isso até o final dessa carreira, onde finalizaremos com 3 pontos altos juntos. Bom, chegando aqui no final da carreira, sobrou 3 correntinhas para pular e nós colocamos a agulha na última correntinha e fazemos 3 pontos altos juntos, para que fique igual o início dessa carreira. 3 pontos altos juntos no início, 3 pontos altos juntos no final, ficando desse jeitinho. Bom, agora a gente vai subir 3 correntinhas para fazer a altura de um ponto alto e vamos começar a fazer os aumentos da próxima carreira. Bom, eu gosto de trabalhar com aumento no primeiro ponto alto, porque eu acho que no segundo ele fica um buraquinho ali. Então, faço o aumento no primeiro ponto alto e nos próximos 2 pontos altos de base, ponto sobre ponto. Sem correntinha nenhuma, já pulamos direto para o primeiro leque. Então, agora a gente vai trabalhar leque sobre leque até o final dessa carreira, né? Até o último leque dessa carreira. Lembrando que os leques são sempre 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos juntos no mesmo ponto. Chegamos ao final dessa carreira, ficando leque sobre leque, e aqui nós vamos fazer o aumento como foi feito no início da carreira. Nós vamos fazer um ponto alto sobre cada ponto de base e no último ponto alto vamos fazer 2 pontos altos juntos, um aumento. Um ponto alto e mais um ponto alto no mesmo ponto de base, ficando dessa forma. Agora, nós temos 4 pontos altos ao invés de 3. Vamos subir novamente 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto e fazer um aumento nesse primeiro ponto de base novamente. Eu vou mostrar para vocês por que eu não gosto de fazer o aumento nesse ponto alto da frente, né? Porque sempre fica esse espacinho, esse buraquinho entre o primeiro ponto alto e o ponto alto seguinte. Então, eu prefiro fazer o aumento nesse primeiro ponto alto porque esse buraquinho some, né? E fica tudo ali bem juntinho. Bom, continuando, a partir do terceiro ponto, nós fazemos uma correntinha e continua ponto alto para cada ponto de base, fazendo assim mais 2 pontos altos. A gente começa aqui um novo leque para ir fazendo os aumentos desse vestido. A partir disso, a gente continua trabalhando leque sobre leque até o último leque dessa carreira. Finalizando aqui essa carreira, já fiz o último leque. Agora, para ficar espelhado como lá no início, nós vamos fazer um ponto alto no primeiro ponto alto de base, mais um ponto alto no ponto alto de base, uma correntinha, e agora sim os 3 pontos altos juntos no final, com o aumento, né? Um ponto alto no ponto de base e um aumento no último ponto desta carreira.
Então, são feitos 2 pontinhos altos juntos. Subimos 3 correntinhas, viramos o trabalho e novamente um aumento no primeiro ponto de base. Agora, ao invés de fazer um ponto alto no próximo ponto de base, nós vamos já começar a trabalhar dentro desse leque que foi criado na carreira anterior. Então, aqui nós fazemos um leque dentro dessa correntinha. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos juntos novamente. Agora, pulamos para dentro do próximo leque e trabalhamos mais um leque. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos juntos. E novamente fazemos isso até o final dessa carreira. Chegando no final dessa carreira, bom, já trabalhei ali leque sobre leque, mas ficou faltando aquele leque que nós iniciamos na carreira anterior, né? Dá uma desprendida ali dele, na paredinha do nosso trabalho. Então, a gente faz 2 correntinhas, 2 pontos altos, perdão, uma correntinha e mais 2 pontos altos. E agora fazemos os 2 pontos altos juntos no último ponto de base, né? Fazemos o nosso aumento, assim como foi feito lá no início dessa carreira. A gente vai ficar assim com o início e o final iguais, ok? Eu acabei virando o trabalho e iniciei as 3 correntinhas, mas também dá certo. Nós vamos fazer o aumento novamente no primeiro ponto de base e um ponto alto no ponto seguinte. E novamente vamos fazer leque sobre leque, ok? Sem essa correntinha que eu coloquei aí, tanto que eu já até retirei. Nós vamos fazendo leque sobre leque mais uma vez. Todo esse trabalho é feito leque sobre leque. Assim como no início, nós vamos repetir no final, como nas outras carreiras também. Vamos finalizar esse último leque dessa carreira. Vamos colocar um ponto alto no primeiro ponto de base, né? No primeiro ponto alto da carreira de baixo. Ele tá bem juntinho aí, mas dá para ver que tem 2 pontos altos. E no último ponto alto da carreira, vamos colocar 2 pontos altos juntos, ficando assim com um aumento. Essa carreira ficou como a primeira carreira que nós fizemos de leques, né? Então, nós vamos fazer essa repetição até chegar na altura ali, né? No tamanho da nossa cava. Bom, gente, eu fiz aqui 38 carreiras, tá bom? Essa aqui é a parte de cima. E fui fazendo os aumentos laterais e deram 38 carreiras até aqui. Dobrar pra vocês verem a peça inteira. Tá? Então, deu 38 carreiras e eu finalizei aqui a 38ª com esses 4 pontos altos juntos, tá bom? Aí, agora, como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma quantidade de correntinhas e emendar, né? E fazer o fechamento aqui do lado de cá para que fique circular, tá bom? Bom, prontinho, foram feitas aqui as 50 correntinhas, tá bom? Agora, a gente vai estar fazendo um ponto baixíssimo do outro lado aqui da peça. Então, aqui eu venho no na terceira correntinha, perdão, aqui são 4 pontos altos juntos, né? A primeira aqui sendo 3 correntinhas. A gente vem aqui nessa última correntinha e faz um ponto baixíssimo, ok? Feito esse ponto baixíssimo, agora a gente já fechou a parte da frente com a parte das costas, tá? Lembrando que esse vestido é um modelo folgadinho. Se vocês quiserem ele um pouquinho mais apertado, pode fazer uma quantidade menor de correntinha. Claro, tirando sempre a medida ali das costas ou experimentando, tá? Mas dá pra fazer uma quantidade menor de correntinha pra ficar um pouquinho mais apertado. Bom, agora aqui mesmo, tá? Vou trazer aqui mais pro meio. Pronto. Aqui mesmo, nessas 3 correntinhas aqui da carreira de baixo, em cima, eu vou fazer um leque. Vai ficar apertadinho, mas vai dar certo, tá? Aqui eu vou colocar 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos juntos no mesmo. Então, ficou um pouquinho apertadinho, mas sem problema, vai dar certo. No próximo, a gente segue fazendo leque sobre leque até o final da carreira, tá bom? Até chegar, na verdade, até chegar, na verdade, ali do outro lado, na outra parte aqui, ó, do lado de cá. Aí, aqui eu paro e venho com vocês pra poder mostrar, mas a gente vai fazer nesse quarto ponto alto também um leque. Chegando aqui no final, ao invés de colocar no último ponto alto, como eu coloquei lá no início, no primeiro ponto alto, tá vendo? Eu vou colocar aqui no terceiro, tá? Vou colocar nessezinho aqui, ó, tá vendo? Vou fazer aqui porque vai ficar
mais certinho vai ficar melhor, tá bom? Faço um leque. E agora, para trabalhar em cima dessas correntinhas, a gente vai estar colocando um leque sempre no quarto ponto de base, né? Na quarta correntinha. Nesse caso aqui vai ser a terceira, porque eu tenho um ponto de base a ser contado ainda, tá bom? Então, ó, 1, 2, 3, aqui no quarto eu insiro e faço um leque. Agora, novamente, 1, 2, 3 no quarto, eu insiro e faço mais um leque, tá bom? Então, eu vou trabalhando assim, sempre na quarta correntinha, fazendo um leque até o final ali, até chegar no início ali do nosso trabalho, tá bom? Finalizei aqui esse cordão, tá? E aqui no finalzinho, ficou 1, 2, 3 correntinhas, né? Daria 4 certinha se eu tivesse pego nesse terceiro ponto aqui, mas como eu peguei no primeiro, deu apenas 3 correntinhas, mas a gente insere aqui e finaliza essa carreira. Bom, então nós vamos fazer aí essa primeira carreira, né, após essa união aí das costas, toda de leque sobre leque, tá bom? Então, uma carreira inteira vai ficar igualzinha a essa carreira que a gente acabou de fazer, e aí a próxima a gente vem encaixando os aumentos, tá bom? Pronto, gente, já cheguei aqui, tá bom? Mais uma vez, já coloquei o ponto baixíssimo pra gente subir pra próxima carreira. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou deixar marcado aqui onde eu vou iniciar os meus aumentos, tá bom? A gente vai procurar o meio desse pedacinho aqui das costas. Vou procurar aqui o meio e vou olhando pelos leques, ó. Esse leque tá batendo certinho com o de trás, esse também, esse, então, o meu meio é entre um leque e outro. Então, eu vou ensinar como a gente vai colocar esse aumento aqui entre um leque e outro, mas se por acaso você fez um tamanho maior, fez uma quantidade maior de correntinhas e o seu meio ficou um leque, então quando chegar, né, na próxima carreira, sem ser essa de aumento as outras, eu faço o aumento em cima do próprio leque para mostrar para vocês como que faria se fosse aqui o meio, tá bom? Então, repetindo, o meu meio é aqui, onde eu coloquei o marcador, entre um ponto e outro, mas assim que eu finalizar esse aumento entre um ponto e outro, eu vou sinalizar aqui para vocês como seria o aumento se o meu meio fosse um leque, tá bom? Se o meio, em vez de ser no meio, fosse o leque assim, ó. Aí eu marcaria ele aqui e faria o aumento em cima dele. Vamos lá. Eu vou rodar aqui essa carreira de pontos leque até chegar aqui nesse leque anterior ao meu espaço de aumento, tá bom? Então, vou fazer essa volta e quando chegar aqui, antes do espaço, eu mostro pra vocês. Pronto, eu cheguei aqui atrás, ó, do lado do marcadorzinho, tá? Agora, eu vou pegar e vou fazer 2 pontos altos aqui dentro, tá bom? Os dois juntinhos mesmo. E aí, no próximo leque, a gente vai continuar leque sobre leque, tá bom? 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Então, nessa primeira carreira, nesse meio aqui, a gente só colocou 2 pontos altos juntinhos, tá bom? Bom, gente, a partir de agora, confesso que eu nem vou mais ficar mostrando aqui o fechamento da carreira, porque a gente vai fechar aqui sempre igual, tá bom? Nunca vai ter alteração do lado de cá e nem na frente. As nossas diferenças agora são só aqui atrás, tá bom? Então, durante essas carreiras de aumento, essas carreiras para ganhar comprimento, a gente só vai mexer nessa parte de trás. Quando chegar a carreira de fazer aquele barradinho de ponto abacaxi lá embaixo na barra, aí sim eu coloco pra vocês aqui esse fechamento lateral de novo, porque a gente vai precisar marcá-lo aqui, tá bom? Então, por enquanto, a gente vai sempre marcar e subir da mesma maneira. Nossa diferença vai ser apenas nessa partezinha aqui, tá bom? Bom, gente, cheguei aqui naquele mesmo aumento que a gente fez da carreira de baixo. Vou estar colocando 2 pontos de um lado, né? 2 pontos aqui no primeiro ponto alto, uma correntinha e 2 pontos no segundo ponto alto. Tá? Aqui a gente já tem o nosso primeiro aumento concluído. Próximo, eu sigo com ponto leque sobre leque. Bom, cheguei aqui mais uma vez, aqui no meio, né, onde a gente marcou. E aqui no meio do leque, em vez de fazer somente um leque, eu já faço um aumento. Tá bom? Então, vou fazer aqui 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos.
tá bom? A gente vai trabalhar com bastante aumento nessa parte de trás, porque, né, além de ser aqui já na parte da cintura para a bunda, né? Então, esses aumentos aqui centralizados, eu acredito que dá uma sensação de volume maior. Então, ajuda a empinar um pouquinho, aumentar um pouquinho o bumbum aqui atrás. E não só também, né? A gente centralizando todos os aumentos aqui, vai dar uma sensação de saia mais rodada atrás. Pelo menos isso na minha opinião, tá bom? Vai parecer que a saia é um pouquinho mais rodada na parte de trás, tá? Então, por isso que eu vou centralizando todos os aumentos. Como eu já gravei, já postei o vídeo aqui... Opa, tem uma formiguinha aqui. Ih, Jesus, sumiu. Como eu já gravei e já deixei aqui o vídeo do mesmo modelo de saída de praia, porém com a frente e com as costas iguais, essa formiguinha, ela quer participar do vídeo. Dá licença, meu filho. Pronto. Vocês podem fazer também o aumento aqui na lateral, caso ache mais bonito, ache mais interessante, tá bom? Mas eu confesso que eu gosto, quando o modelo é costas nuas, colocar todos os aumentos aqui atrás, ok? Então, agora eu fiz esse aumento, termino aqui e volto pra mostrar como que a gente vai estar prosseguindo aqui pra fazer o aumento na próxima carreira. Bom, gente, aqui em cima agora, a gente vai estar fazendo um leque desse lado. E um leque do outro lado também. Vai ficar 2 leques agora aqui em cima, sem correntinhas de separação entre eles, tá bom? Então, aquele leque inicial se transformou em 2. E a gente continua fazendo leque sobre leque até o final dessa carreira. Ok? Eu volto aqui em cima com vocês, ó, mas vai ficando dessa forma aqui. Vamos continuar aqui com leque sobre leque, esse primeiro leque do aumento aqui de baixo. Agora, entre um leque e outro, a gente vai estar colocando 2 pontos altos juntos, como naquela primeira carreira que a gente fez de aumentos lá embaixo, como nessa primeira carreira aqui, essa aqui de baixo. Agora, a gente continua com leque sobre leque em todos os outros pontos que faltam até o final dessa carreira, tá? Então, a partir de agora, a gente vai estar fazendo essa mesma sequência de aumentos, tá? Primeiro aqui, 2 pontos altos juntos, depois vamos separando esses pontos altos para virar um leque, depois dentro desse leque a gente faz um aumento, enfim. A gente vai seguindo essa mesma sequência de pontos 4 vezes. Já fiz aqui essas 4, né? Não contando aqui com essa última. Atéessazinha aqui. Então, ó, a contar da carreira com 2 pontos altos juntos, a gente tem 1, 2, 3, 4. Então, a gente vai repetir essas 4 carreiras por 4 vezes, tá bom? Quando tiver com essas 4 carreiras prontas, vamos somar aqui 16 carreiras, né? A contar dessa daqui. Eu volto com vocês pra mostrar a continuidade dessa saída de praia, tá bom? E aqui, nessa carreira agora, a gente vai começar a trabalhar uma correntinha entre um leque e outro. Só que como a gente vai iniciar nessa, né, a gente vai fazer uma correntinha bem apertadinha. Então, eu terminei um leque, aqui eu vou fazer uma correntinha bem miudinha, bem apertadinha, próximo leque. E aí, eu vou fazendo leque sobre leque e entre eles, uma correntinha aí pequenininha, apertadinha, ó, bem miudinha, pra não ficar ainda muito frouxa, muito larguinha. Na próxima, a gente já faz uma correntinha normal, mais larguinha mesmo nesse espaço. Então, pro vídeo, novamente, não ficar muito extenso, nessa eu já coloquei uma correntinha com vocês pequenininha, na próxima a gente faz uma carreira com uma correntinha normal, tá bom? Então, eu vou crescer aqui 2 carreiras. Vou subir esse marcador aqui, pra gente não se perder. Ó, vou colocar ele aqui no último aumento que eu fiz, tá? Vou colocar pra baixo. E do outro lado também, tá bom? Então, a gente vai começar a contar agora a partir da carreira, se bem que eu vou até botar em cima. Aqui, ó. Bem aqui no meio do leque, aqui em cima, eu vou estar colocando esse marcador, tá? Aqui, ó, no meio do leque de cima mesmo. Vou trabalhando ali até ele, e aí é só colocar 2 pontos de um lado. Opa, esqueci a correntinha. Uma correntinha, e aí eu boto 2 pontos de um lado e 2 pontos do outro lado no marcador, ele vai ficar no meio. Passo ele pra frente. E aqui do outro lado, 2 pontos. Pronto. Opa. Uma correntinha.
próximo leque. Ok? Então, a partir desse aqui que a gente começa a contar, ó, tá? Eu vou fazer 2 carreiras, todas elas com uma correntinha de separação. Gente, falei 2 carreiras, não sei por quê. Porque são 4 carreiras aqui com uma correntinha de separação. Tá vendo? Até aqui em cima vem uma correntinha de separação. Eu não sei por que eu falei 2, mas são 4 carreiras. A gente começou nessa daqui, ó, foi 2 pontos para um lado, 2 pontos para o outro aqui do marcador. E aí, eu fiz mais 3 em cima, tá bom? Então, 4 carreirinhas de separação. Agora, como na primeira eu vou fazer as correntinhas aqui apertadinhas, só que eu vou colocar 2 correntinhas aqui, tá bom? Então, ó, tô aqui no início, vou andar aqui até o meio do leque. Vou fazer um leque. Ok? Leque sobre leque em tudo, gente, até a gente chegar lá embaixo. E aqui eu faço 2 correntinhas, tá vendo que ele tava bem larguinho aqui a correntinha, ó? Tá vendo? Tá bem larguinho. Eu vou dar uma apertadinha só e faço 2 correntinhas apertadinhas, só isso. Até o final. Aí, na próxima carreira, eu já faço as 2 correntinhas normal. Só pra não ficar muito grotesca essa passagem de uma carreira pra outra, tá vendo? Aí, na próxima aqui, ó, tá quase o mesmo espaço da de baixo. E aqui tem uma correntinha só. Na próxima, eu já faço 2 correntinhas do tamanho normal, tá? Então, é só isso. E eu vou fazer aqui 5 carreiras desse jeitinho, tá bom? Bom, gente, antes de iniciar esse pedaço, peço desculpa por qualquer barulho no fundo. Eu já gravei uma parte, tive que desmanchar aqui, porque eu tô com um vizinho com caixa de som ligada, outra que soltou os cachorros, então vai passar um pouquinho de barulho aí no fundo pra vocês, tá bom? Mas mesmo assim, né, eu preciso finalizar essa peça. Então, vamos lá. Eu já finalizei aqui 5 carreiras, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu vou fazer a 6ª, do mesmo jeito de leque sobre leque embaixo, porém com uma modificação, tá? Qual vai ser? Só vamos subir aqui, ó, 3 correntinhas. Nesse meu primeiro leque, eu vou fazer 2 correntinhas no meio, ao invés de uma só, tá? E aí, eu faço 2 correntinhas novamente de separação. No próximo aqui, eu coloco uma correntinha só de separação, tá? Um leque com uma correntinha de separação. 2 correntinhas, novamente, esse aqui eu faço com 2 correntinhas de separação. Isso no meio do leque, tá? No próximo leque, eu faço com uma correntinha apenas, ok? E aí, a gente vai fazendo dessa forma, um leque com uma, um leque com 2, até o final da carreira, tá? Vamos lá, cheguei aqui no último, vou colocar 2 correntinhas e fazer o ponto baixíssimo na terceira aqui, ok? Agora, a próxima carreira aqui, onde eu iniciei, que eu fiz 2 correntinhas, eu vou estar colocando aqui o ponto baixíssimo, subro 3 correntinhas e faço aqui dentro 8, mais 7, no caso, pontos altos. A gente vai ficar com 8 no total. 3, 4, 5... 6, 7, 8. Agora, eu faço 2 correntinhas de separação, 2 não, até uma. Uma correntinha de separação e no próximo eu coloco o meu leque aqui mesmo, ok? 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, no próximo leque eu faço novamente 8 pontos altos. Então, em todo leque que a gente colocou 2 correntinhas, a gente vai estar colocando 8 pontos altos. 3, 2, 1. Opa. Uma correntinha de separação, no próximo, um leque, ok? Gente, cheguei aqui, né? Já fiz o ponto baixíssimo na terceira correntinha. Agora, Agora, nessa carreira, a gente vai fazer 3 correntinhas e mais uma de separação. Um ponto alto em cada ponto de base. E uma correntinha de separando cada um desses pontos, tá bom? Então, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha.
Então, aqui serão 8 pontos altos, tá? E ali a gente faz novamente uma correntinha e faz o ponto, o leque sobre leque. Opa. Aqui eu coloco uma correntinha. E, novamente, leque sobre leque. Meu Deus, como tá escapando agora. Uma correntinha, vou fazer novamente. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Uma correntinha, leque sobre leque, ok? Bom, gente, cheguei aqui na parte final, ok? Vou colocar aqui um ponto baixíssimo na terceira correntinha, ficando com uma correntinha de separação lá em cima, ok? E a partir dessa carreira, a gente vai trabalhar com correntinhas, né? Fazendo tipo uma redinha. Então, eu insiro aqui a minha agulha entre esses dois pontos, certo? Puxo, faço um ponto baixo e faço aqui 3 correntinhas. No próximo meio aqui entre os dois pontos, eu faço novamente um ponto baixo. 3 correntinhas e vou fazendo em todos esses, no meio, ih, Jesus, me embolei, vou fazendo no meio desses pontos, um ponto baixo com essas 3 correntinhas. 2, 3, 1, 2, 3, ok? Aí, antes de eu passar pro próximo, o que eu vou fazer ainda aqui? Vou pegar esse marcador, tá bom? Que tava marcando aqui os nossos aumentos, lá embaixo, né? Depois ele veio pra marcar onde nós estávamos começando cada aumento de correntinha. Agora, eu vou colocar ele nesse primeiro leque aqui, porque esse primeiro bolsinho aqui. Porque esse primeiro bolsinho é onde eu vou contar como primeiro ponto, tá bom? Porque como a gente vai trabalhar agora muito com essas correntinhas e o ponto vai ficar muito igual, é comum que se perca, tá? Então, marquei essa primeira alcinha, aqui é o início do meu trabalho, o início dessa carreira. Tá só aqui no início mesmo, lá no meio não precisa marcar. Aqui eu faço 1, 2, 3 correntinhas e aqui no meio do leque eu faço mais um leque. Uma correntinha e leque sobre leque. Tá? Agora, ao invés de uma correntinha aqui, eu coloco 3, insiro a minha agulha no meio desses dois pontos e faço 3 correntinhas e vou fazendo esses bolsinhos, essa redinha, né? Esse ponto rede em cima de todos esses pontos aqui de baixo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E leque sobre leque, ok? 3 correntinhas, leque sobre leque. Então, gente, cheguei aqui, fazer 3 correntinhas e vou fechar aqui dentro, ó, com o ponto baixíssimo. Aqui é onde normalmente a gente costuma se perder, né? Porque vira ponto sobre ponto, esse abacaxi se perde, por isso que eu tô marcando, tá? Esse aqui é o primeiro ponto, a gente tá sempre que estiver aqui nessa direção, a gente vai estar iniciando uma nova carreira, tá bom? Então, as próximas carreiras serão iguais a essa, tá? Só que pela quantidade de bolsinhos que a gente vai fazendo aqui, né? Pela quantidade de carreiras, esses bolsinhos vão se diminuindo. Então, deixa eu baixar aqui um pouquinho o telefone. Então, agora eu vou fazer 3 correntinhas, 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo, até o final. E aí, já vou mostrar aqui pra vocês o seguinte. Deixa eu terminar esse aqui. 2, 3. E aqui, 1, 2, 3, leque sobre leque aqui no cantinho.
Aqui já ficou o seguinte, ó, no bolsinho de baixo a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolsinhos na carreira de baixo. Aqui em cima a gente já ficou com 1, 2, 3, 4, 5. Então, a cada carreira que a gente for aumentando, vai diminuindo um bolsinho, tá bom? A gente vai fazendo, então, essas carreiras iguais, tá bom? Bolsinho sobre bolsinho e aqui leque sobre leque, até ter 3 bolsinhos aqui em cima, tá? A gente vai fazer a carreira com 3 bolsinhos e na hora de ir pra carreira com 2 bolsinhos eu volto com vocês, porque a gente vai modificar a quantidade de correntinhas aqui dos lados, tá bom? Cheguei aqui no final, né, dessa carreira de 3 alcinhas. Agora, eu vou iniciar a carreira de 2 alcinhas, tá? Aqui, eu já entrei nessa carreira com 4 correntinhas. Agora, eu vou fazer aqui 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. E aqui no leque, agora eu vou fazer aumentos, tá bom? Então, eu vou fazer 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Agora, daqui pro próximo bolsinho, eu vou fazer 4 correntinhas. Tá? Aqui, um ponto baixo e nessa carreira a gente vai trabalhar ela toda dessa forma. Vou fazendo bolsinhos, são apenas 2 bolsinhos. E aqui, 1, 2, 3, 4, e faz o aumento no leque, tá? Esse leque aqui vai ganhar um aumento. Ok? Ó, vou finalizar essa carreira e mostro pra vocês aqui a carreira de um bolsinho só. Fiz aqui o último leque, no caso, com aumentos nessa carreira. Agora, eu vou fazer 5 correntinhas. E fazer aqui um bolsinho apenas. Ó, agora, eu faço 5 correntinhas. E no leque aqui, que no caso a gente tem um aumento, né? Eu já vou fazer de um lado de cá um leque. E do outro lado, sem correntinha nem nada, outro leque aqui. Opa, pronto. Agora, 5 correntinhas novamente, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui embaixo, eu faço um bolsinho apenas, tá bom? E de novo, em cima do outro aumento aqui do cantinho, eu faço já um leque em cada lateral. Pronto, gente, cheguei aqui mais uma vez no final, desculpa aí pelo barulho no fundo, né? Mas, continuando, aqui eu fiz 5 correntinhas e agora, em vez de fazer um buraquinho aqui, né? Um bolsinho, eu vou jogar direto aqui dentro, somente fazendo um ponto baixo e fazer mais 5 correntinhas pra fazer o leque sobre leque aqui na lateral, beleza? Então, agora, aqui o ponto de abacaxi vai ficar somente com essezinho aqui no meio, tá? Sem bolsinhos. Aqui nos leques, a gente vai fazer leque sobre leque. Ó. E aqui, entre um e outro, eu já vou colocando um leque de um só, tá bom? E agora, no próximo, um leque comum. Tá? Porque na próxima carreira, dentro desse leque de um só, eu vou vir fazer um leque normal, tá? Um leque aqui dentro com correntinhas de separação, mas isso na próxima carreira. Por enquanto, a gente vai montando ele assim, com um ponto baixo aqui no meio do abacaxi e aqui na lateralzinha a gente vai fazer dessa forma, tá bom? Bom, vamos lá. No tempo da última carreira pra essa, o tempo nublou novamente, sempre que fica com essa sombra, sempre que tá muito nublado, né? Então, e tá caindo umas chuvas pesadas aqui no Rio de Janeiro, né? Então, vamos lá. Bom, gente, a maneira como eu vou estar finalizando esse vestido aqui vai ser um pouquinho diferente do vestido roxo, tá bom? Ao invés de estar fechando essa carreira aqui, colocando outro ponto em cima,
eu vou estar fechando diretamente nessa carreira, tá? Essa é a minha última. E aqui eu faço 3 correntinhas. E dentro do ponto baixo da carreira anterior, que foi aquele que fechou o nosso abacaxi, eu vou fazer um meio ponto alto, tá? Faço 3 correntinhas. E no próximo leque, leque sobre leque. Tentar adiantar aqui para mostrar para vocês como que fica. Vai ficar um pouquinho diferente do fechamento lá do modelo roxo, mas também fica interessante, tá vendo? Ele vai ficar aberto, o abacaxi vai ficar com esse fundinho assim, aberto, tá bom? Essa é a única diferença que vai ter na barra dessa peça. Bom, aqui agora, pra gente estar fazendo o acabamento na parte de cima, eu vou estar fazendo como fiz também na parte roxa, porém, eu tinha falado pra vocês que eu gostava de colocar um tamanho maior de correntinhas, né? Então, aqui eu vou estar fazendo cada cordão lateral com 300 correntinhas em cada lado. Que dessa forma, dá pra brincar várias amarrações nas partes das costas. Dá pra colocar ele paralelo, dá pra fazer em X, dá pra amarrar no pescoço e deixar um cordão bem comprido, tá bom? Dá também pra puxar aqui, né, pelas laterais e fazer uma amarração. Enfim, com 300 correntinhas fica o cordão aí ótimo, que dá pra brincar à vontade, tá bom? Então, eu vou fazer 300 correntinhas e vou emendar do lado de cá pra fazer a nossa carreira de pontos altos, continuar as 300 correntinhas e voltar com o nosso ponto baixíssimo. Bom, gente, eu fiz aqui as 300 correntinhas, ó, ficou bem mais comprido que o vídeo roxo, tá? E como eu já gravei essa parte no vídeo roxo, vou dar continuidade nesse vídeo, mas estou mostrando pra vocês que nesse modelo de costas nuas, eu prefiro fazer bem mais correntinhas pra esse cordão ficar bem comprido, tá bom? Então, eu vou finalizando aqui, mas vou dar continuidade no vídeo com a parte roxa, tá bom? Porque é a mesma coisa, gente, as duas saídas são iguais, a única coisa que modifica são as costas nuas mesmo. E aqui, na primeira correntinha, né, aquela que tem aqui até o cordãozinho, talvez assim fique mais fácil de vocês identificar. Eu vou iniciar aqui por esse onde eu comecei mesmo, tá vendo? Então, aqui nessa primeira correntinha, eu vou fazer, ó, tem 3 pontos altos juntos, eu vou fazer um ponto alto, ok? Direto ali dentro. Pronto. Na próxima correntinha de base, eu vou fazer um ponto alto. E aqui eu já vou escondendo essa linha aqui, que foi a que eu iniciei o trabalho, tá bom? Fica mais fácil a gente já ir arrematando dessa forma. Próxima correntinha, um ponto alto. Próxima correntinha foi aquela que eu fiz um leque, um ponto alto. Aqui, ó, vou aproximar um pouco mais. Essas correntinhas aqui de base, ó, são as correntinhas do vão, ok? Eu fui colocando um ponto alto dentro de cada uma. E vou continuar agora nessas 4 correntinhas aqui. Em cada correntinha, um ponto alto. Até o final é a mesma coisa, tá, gente? Ó, em cada correntinha, um ponto alto. Até chegar lá do outro lado, tá? E também faço um ponto alto em cima aqui desses leques que foram feitos. Ok? Então, ponto sobre cada correntinha, até a gente finalizar essa carreira. Bom, cheguei aqui no último ponto, já fiz o ponto alto aqui em cima, tá vendo? Tem 3 pontos altos aqui, eu coloquei um ponto alto em cima. E a partir daqui, eu vou fazer 100 correntinhas novamente, tá bom? Pra ficar como do lado de cá, ó. Bom, 100 correntinhas feitas do lado de cá, agora eu volto fazendo um ponto baixíssimo, só pra esse cordão ficar um pouquinho mais reforçado, tá bom? Então, eu volto fazendo ponto baixíssimo, vou pular esse primeiro aqui, trazer mais perto pra vocês. Vou pular essa última correntinha aqui que eu fiz e vou pra segunda contar da agulha, tá? E aqui eu faço um ponto baixíssimo. E vou voltando, alcinha por alcinha, fazendo um ponto baixíssimo. Ó, vai percebendo que o cordão vai ficando um pouquinho mais grosso, tá? Do que foi feito somente de correntinhas. Então, vai ficando assim, pelo menos ao meu ver, né? Um cordão mais confortável ali de a gente estar utilizando pra amarrar nos ombros. Vou continuar essa parte, descer, passar pontos baixíssimos aqui em cima dos pontos altos e continuar até o último ponto lá do outro lado, tá bom? Bom, gente, desse jeito ficou a nossa alcinha aqui na frente, tá vendo? Mais grossinha, aqui no ombro pra tá amarrando. E aqui nessa parte da frente, ela fica um pouquinho mais grossa.
Importante eu passar pra vocês que aqui eu fui fazendo pegando a alcinha da frente, tá? Foi feito ponto baixíssimo em toda a carreira, mas nesses pontos altos eu fiz pegando a alcinha aqui da frente e não a alcinha de trás. Eu esqueci de trazer esse ponto aqui pro vídeo. E aí foi ficando dessa forma, ó, do lado avesso. Deixa eu marcar aqui pra vocês, ó. A alcinha de trás do ponto alto de base éessazinha aqui. E aqui foi feito o ponto baixíssimo, né? Porque eu vim voltando dessa forma aqui até a ponta. Então, quando eu cheguei dessa forma aqui, eu fui pegando a alça da frente do ponto de base, tá bom? E aí ficou um pouquinho mais grosso aqui na frente, uma alcinha também um pouquinho mais grossa, pra dar aí um conforto melhor na hora de amarrar. Bom, gente, finalizei aqui, ó, faltam duas correntinhas apenas, um ponto baixíssimo em cada uma. Faço mais uma correntinha pra gente estar cortando. E agora, é esconder esses dois fios, tanto do início quanto esse último, por dentro aqui dos pontinhos atrás. O máximo que a gente conseguir esconder, a gente vai inserindo, tá vendo? Vou passando aqui por trás. Bom, gente, finalizada, tá? A parte da frente ficou desse jeitinho aqui, ó, tá bom? Com essa carreira de pontos altos em cima. Vou mostrar pra vocês aqui as costas, tá bom? As duas tiras bem compridas, pra fazer várias amarrações nas costas. E desse formato, né, desse jeito aqui, ficou as costas. Eu não vou conseguir mostrar tudo, minha bancada infelizmente é pequena, mas tá vendo? Ela ficou bem grandona, assim, né? Uma cava bem grande nas costas, tá? E o nosso babado lá na ponta, ainda tô com o marcador ali, tá vendo? Acho que tá do lado peguei toda. E o nosso babadinho aqui embaixo, tá vendo? Fiz com esse pontinho, ficou bem fofo também, ainda tô com o marcador aqui, tá? Mas é isso, ele é simples de fazer, bem rapidinho, bem bonitinho. E aqui, sobre as amarrações, vou mostrar pra vocês, deixa eu tentar subir um pouquinho mais a câmera, tá vendo? Não dá pra subir tanto, né? Mas, enfim, aqui nas costas, ó, tá vendo? Dá pra fazer uma amarração assim, passando pela lateralzinha aqui, ó, se enfiar pelos pontinhos, você consegue passar, ó, e ter uma amarração, tá vendo? Passa aqui e aí amarra aqui embaixo. Ou, ao invés de passar assim na lateral, desce reto pelas costas e amarra aqui também, passando pelos pontos, ou só amarra nos ombros também, né? Tem várias formas de amarrar. Bom, gente, finalizada, tá bom? Dá pra fazer várias amarrações aqui atrás, como eu mostrei pra vocês. Ela fica super fluida no corpo também, dá pra fazer com outras linhas. E linda, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso.